Nutricionista, como vai ficar o seu imposto de renda em 2026? Se você tem essa dúvida, acompanhe este vídeo comigo. Então aqui eu simulei um nutricionista que está recebendo R$10 mil de faturamento, ou seja, ele recebe ali um total de R$10 mil pelos seus atendimentos e os recibos que ele emite dão esse total de 10 mil. Em 2025, como pessoa física, o quanto esse nutricionista vai pagar de impostos para deixar essa renda legalizada, tá? Então você tem que ver se você é um nutricionista que está recebendo esse valor, se você está fazendo dessa forma. O INSS eu coloquei aqui o básico, que é 11% do salário mínimo. Então ficaria R$ 167. Coloquei aqui também um valor de despesas dedutíveis, porque quando você é um profissional liberal, pessoa física, você pode deduzir algumas despesas ali para pagar menos imposto de renda. Então aqui, despesas dedutíveis mais o ISS, que é o imposto sobre serviço, que se você é pessoa física e presta um serviço, você tem que pagar também o ISS para a prefeitura local. Então ficaria aqui um total de R$2 mil. E aí, você não vai pagar o imposto de renda sobre esse total que você faturou, que foi os 10 mil. Nós vamos subtrair o INSS, mais as despesas e mais o ISS, e vamos chegar aqui na base de cálculo do imposto de renda, que seria R$ 7.833. Hora que eu pego essa base e verifico na tabela atual do imposto de renda, eu vejo que a alíquota a ser aplicada é de 27,5%, que é a maior alíquota do imposto de renda. Então, se eu aplicar essa alíquota na base de cálculo aqui, vamos chegar em R$ 2.154,08. Nessa mesma tabela e nessa mesma linha da alíquota de 27,5%, eu verifico que tem uma parcela dedutível, que é como se fosse um desconto que a Receita Federal oferece. Você paga um pouco menos de imposto de renda nos meses e depois você faz o ajuste com ela na declaração de imposto de renda que faz todos os anos de pessoa física. Então eu tenho que subtrair essa parcela dedutível. E aí fica um imposto de renda a pagar de R$ 1.245,35. Se eu somar com o INSS, fica um total de R$ 1.412,35. Com as mudanças que estão previstas para 2026 na tabela do imposto de renda, ainda continuaria com o mesmo valor. E eu vou explicar o porquê. A isenção de IR é para a base de cálculo de até R$ 5 mil. Se no nosso exemplo a base de cálculo foi de 7.833, quer dizer que esse profissional, esse nutricionista, não entra na isenção do imposto de renda que vai estar em vigor em 2026. Então pagaria-se o imposto de renda. Tem também a questão de descontos para bases de cálculos que vão até o valor de 7.350. Descontos de 25% a 75%. Então quanto menos você faturar, menos você vai pagar, tá? Se você passa desse faturamento aqui, chega numa base acima de 7.350, que é o caso do nosso exemplo, você vai pagar o imposto de renda normal conforme tabela progressiva. Então por isso que eu estou dizendo que em 2026 não teríamos mudanças aqui no imposto de renda, porque a base de cálculo ficou em 7.833. Agora vamos imaginar que fosse um profissional, que nós fizemos os cálculos e a base de cálculo dele ficou até os R$ 5 mil. Ele sim seria isento de imposto de renda. Só que aí você fica dentro dessa limitação. É como aquele profissional que pode ali, que tem uma atividade que pode abrir o microempreendedor individual, o MEI. Ele tem uma limitação de faturamento. Você, como pessoa física, profissional liberal em 2026, se quiser ter a isenção de imposto de renda, é como se você também tivesse uma limitação de faturamento. E eu acho que isso não é legal. O profissional ele vai querer faturar mais. Consequentemente, ele sai fora dessa isenção e tem que pagar o imposto de renda. Mas tem uma forma de você se regularizar e pagar menos impostos sem se preocupar com essas limitações para ter essas isenções em 2026. E seria abrindo uma empresa. Então, se você abre uma empresa para a área da nutrição e tem um faturamento de R$10 mil, como que ficariam os impostos? INSS, R$ 308, pagaria o Simples Nacional, que dá para encaixar aqui numa alíquota de 6%, 6% de 10 mil faturado, R$ 600. E aí eu já estou somando aqui
para não falar que não está na conta, a contabilidade. Por quê? Quando você abre uma empresa, você tem que pagar uma contabilidade, seja aqui com a Master, seja com outro escritório de contabilidade, você vai ter que contratar, porque tem que ter um profissional contábil responsável fiscalmente por essa empresa. E aí aqui ficaria R$ 319. Somando todos os custos aqui que você teria por mês com essa empresa, já inclusive os impostos, R$ 1.227. Se a gente pegar a diferença da pessoa física para a pessoa jurídica e multiplicar por 12 meses de um ano, R$ 2.225 de economia por ano. Então assim, você percebe que mesmo em 2026, mesmo com essa novidade de isenção para quem recebe até R$ 5.000, você vai ficar fora dessa. Então R$ 5.000 hoje é muito pouco você se limitar a um faturamento de R$ 5.000. Então é importante que você se planeje a partir de agora para que em 2026 você não fique preso a limites de faturamento. Se você tem alguma dúvida ainda sobre abertura de empresa, imposto de renda, pode comentar aqui nesse vídeo ou na descrição do vídeo tem o link do nosso WhatsApp, você clique e fala agora mesmo com um de nossos contadores. Master Contábil, aqui começa a sua empresa.